Oi, pessoal. Espero que esteja bem com todos, né? Que tudo esteja bem. Vamos prosseguir com os nossos estudos. Hoje nós completamos o estudo 100, né? Estamos no terceiro volume, seguindo, né, a obra do Pastorino, Sabedoria do Evangelho. O volume 3, então, hoje é o estudo 100, em que nós vamos concluir o estudo sobre o pão da vida. A quarta parte, né? Jesus, então, nesse trecho que nós vamos ver hoje, ele conclui como se fosse uma grande aula de processos cósmicos, de processos crísticos. É muito interessante, né? E é narrado por João, né? Capítulo 6, versículos de 59 a 71. João registrou então assim: essas coisas disse ele ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: difícil é esse ensino. Quem pode compreendê-lo? Mas sabendo Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Então, se visseis o Filho do Homem subir aonde estava antes. O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não confiam, pois Jesus conhecia desde o princípio os que não confiavam e quem o havia de entregar. E falou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Desde aí, muitos dos seus discípulos andaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, né? Ou vida imanente. E nós confiamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E, no entanto, um de vós é adversário. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, porque era ele quem o havia de entregar. Estudando então, conforme nós fizemos nesse estudo em especial, estudando versículo por versículo de forma mais simples. Eu sempre falo, a gente não pega a obra do Pastorino totalmente, né, completamente, porque o ensino é bastante profundo, a gente tenta simplificar um pouco, né, lógico, sem perder a essência. Entendendo então essa lição no sentido profundo, no versículo 59 nós temos: Jesus deu esse ensino na sinagoga de Cafarnaum. Isso é muito interessante, porque Jesus, para ensinar, né, a respeito do pão da vida, ele buscou um ambiente fechado, uma sinagoga. Ele não falou isso abertamente, em público, ao ar livre. Porque se aqueles discípulos que estavam acompanhando Jesus, eles não entenderam, imaginam então os demais, né? No versículo 60, após o discurso, já do lado de fora, reuniram os 12 apóstolos
aqui tem diferença, né, gente? Apóstolos são os 12, discípulos são outras pessoas que foram se chegando ao grupo, né? Então, do lado de fora reuniram os 12 apóstolos e mais outros discípulos que passaram a acompanhar Jesus em suas pregações pelas aldeias, né? E eles então começaram a comentar aquilo que haviam ouvido do mestre. E alguns acharam o conceito extremamente difícil de compreender, então deixaram de seguir Jesus. Jesus chega então até os 12 e pergunta se o ensino que tinha trazido escandalizaram aqueles discípulos. Escandalizar, nós já falamos, escândalo significa pedra de tropeço. Então Jesus perguntou assim: o meu ensino escandalizou? Quer dizer, dificultou um pouco o caminho evolutivo deles? E Jesus, então, subindo a tônica dessa pergunta que ele havia feito aos discípulos, subindo a gradação, Jesus fala com muita simplicidade. Se então visseis o Filho do Homem subir aonde estava antes, se eles não compreenderam aquilo que Jesus disse, imagine então se eles vissem Jesus ascender aos céus. E Jesus então não falou mais nada, só deixou isso no ar, né? Alguns estudiosos dizem que essas palavras de Jesus estavam se referindo à crucificação, mas essa não é uma boa interpretação. Porque quando, no próprio Evangelho, né, o pastorino traz essa informação, quando Jesus fala da crucificação, ele usa as expressões lá no grego de ser suspenso na cruz, registrado no próprio Evangelho de João. E não o verbo subir, como está aqui. Então essa interpretação não procede. E além de tudo, na crucificação, Jesus com certeza não voltou ao lugar onde ele estava antes. Uma outra interpretação, essa até bastante difundida, que é preferida pela maioria, né, dos exegetas, diz que essa frase se refere ao ato de ascensão, afirmando que esse fato, então, que essa situação iria constituir a prova de que a carne que Jesus daria a comer, isto é, o pão da vida, conforme nós vimos, não era material, não era do corpo denso, mas espiritual. Ela é interessante. Então, eles, assim que vissem a ascensão, iriam compreender aquilo que Jesus havia dito. Essa é uma interpretação interessante, mas as duas interpretações elas são muito fracas para designar a sublimidade da revelação que Jesus fez. A frase de Jesus é de valor pleno e totalmente real. Vocês, de Jesus, se escandalizaram com o que eu disse? O que diriam então se vocês vissem a realização prática daquilo que eu ensinei? Isto é, da situação vivida, vivenciada pelo Filho do Homem no processo de ascensão da personalidade de Jesus. Como é que eles iriam compreender isso? Jesus, então, com essa frase, ele está deixando assim claro, lógico, dentro dessa linha interpretativa do pastorino e que a gente tem trazido, Jesus então deixa claro que esse processo é o encontro pleno da sua personalidade com a divindade crística, a qual, essa divindade crística, ele viveu, vive e viverá plenamente
numa união perfeita com o amor de Deus. É de lá que Jesus veio, é lá que Jesus estava. Esse é o processo da ascensão, no sentido extremamente espiritualizado, purificado. No versículo 63, Jesus confirma que nada do que ele disse se refere a processos físicos. Nós já falamos diversas vezes. Aliás, o Evangelho de Jesus inteiro é processo espiritual. Jesus fala para o espírito. Não é apenas e tão somente para a alma encarnada, mas para o espírito eterno do ser humano. Jesus não falava a personalidade, nem mesmo após o processo da desencarnação. Não se trata de corpo denso, físico, astral, não. A explicação é taxativa. Jesus é claro. O que vivifica é o espírito. Da carne não aproveita nada. Quer dizer, o pão vivo, que nós falamos tanto, é o espírito. Jesus deixou isso claro. A carne de Jesus, no processo simbólico profundo, é o espírito. O sangue de Jesus é o espírito. É isso que nós temos que comer, beber, saborear. É tudo em espírito e verdade. A carne para nada aproveita, de nada serve, porque é uma simples condensação transitória da energia que, por sua vez, é o baixamento das vibrações do espírito. Jesus então continua com essa aula extremamente profunda. Todas as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Olha que interessante. O próprio evangelista repete. São espírito e são vida, para não deixar dúvida, né? Conceito magnífico que jamais devemos perder de vista. O espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. A gente desencarna, acaba tudo. Vamos receber uma outra carne, uma outra encarnação. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então Jesus frisa isso, e a gente também está frisando aquilo. Por quê? As palavras do Cristo, então, não podem ser interpretadas ao pé da letra, mas em espírito e verdade, conforme diz o João. A gente lembra sempre aqui também aquilo que Paulo de Tarso disse, que o espírito vivifica e a letra mata. Então, o plano espiritual, essa interpretação precisa ser elevada sempre e levada sempre ao processo místico mais elevado. No versículo 64, aí termina a narrativa, né? Jesus fala assim: mas há alguns dentre vós que não confiam. E João Evangelista ele comenta: desde o princípio Jesus conhecia os que não confiavam nele, inclusive aquele que o havia de entregar ao sinédrio. Jesus sabia os que não estavam suficientemente amadurecidos para acompanhá-lo. No versículo 65, Jesus explica: esta foi a razão pela qual já vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Realmente, só pela atração do Pai em cada um de nós é que iremos ao encontro com o Cristo íntimo, com o Cristo cósmico em nós. E se não respondermos a esse apelo de amor, o que vai acontecer? Nós vamos andar para trás. E realmente isso que aconteceu, segundo o versículo
66. Muitos dos seus discípulos andaram para trás, isto é, não andaram mais com Jesus, regrediram espiritualmente, deixando de estar em companhia do Cristo para voltar a seguir a doutrina ou as doutrinas dos homens, a doutrina mais materialista, né? E abandonando, talvez porque não compreenderam, que nem a gente entendeu, não estavam amadurecidos suficientemente, é mais fácil então seguir as ordenações humanas do que seguir o processo espiritual. No versículo 67, diante da reação daqueles discípulos, né, que deixaram de seguir Jesus, ele se volta para os 12 apóstolos, indagando se também eles não queriam se retirar. Aí vem uma coisa fantástica, né? Esta fala, então, de Jesus chega e fala assim, gente, ó, o pessoal não entendeu que embora vocês querem também ir. Esta fala nos lembra uma coisa bem interessante. Aquela pessoa que está incumbida da tarefa de instruir, não importa o número de seguidores, nem aplausos vazios, nem elogios, porque ele sabe que quanto mais elevado é o ensino que ele traz, menor é o número de criaturas, né, que irão compreendê-lo e acompanhá-lo. O próprio Jesus, em outra passagem do Evangelho, diz para não dar pérolas aos porcos, não atirar aos cães aquilo que for sagrado, não é? Mas as pessoas que chegam, para todas elas, devem ser ditas as verdades. Se a pessoa compreender, tudo bem. Se não compreender, aí realmente ela vai se afastar, né? Vai procurar aquela outra situação de maior sintonia, né, com o sentimento, o pensamento, as emoções dela. Pedro, então, sempre temperamental, toma a palavra e numa atitude, né, num rasgo de confiança absoluta, ele diz: para quem iremos? Tu tens palavra da vida imanente. Aqui a gente lembra que eles já seguiam João Batista. E João Batista falou para eles seguirem Jesus, né? Porque ele batizava na água, mas Jesus batizaria com o Espírito, né? Então eles não tinham outro líder, vamos dizer assim. E logicamente, Jesus é aquele que batizaria no Espírito e na verdade. Pedro então continua, versículo 69. Nós confiamos e sabemos que tu és o Santo de Deus, isto é, eleito de Deus. Com essa atitude, com essas palavras, Pedro demonstra ter compreendido plenamente os profundos ensinamentos de Jesus. E com isso, então, encontra o Cristo interno, desperto já em seu coração. Pedro já falava, né, em nome de todos os 12, era um líder, a pessoa mais velha, né, do apostolado. Então, como representante, né, de todos os emissários, né, dos 12 emissários de Jesus, ele tomou essa palavra. No entanto, no versículo 70, o Cristo chama a atenção dizendo que aquelas palavras de confiança não correspondiam, né, totalmente ao pensamento de todos. Ele escolhera 12. Jesus disse, mas um deles lhe era adversário do Cristo. Adversário no seu sentido real, né? Tinha uma diferença com seu mestre. No versículo 71, concluindo então o estudo, João termina esse trecho fantástico, né, do Pão da Vida, explicando que Jesus
se referia nessa passagem a Judas, filho de Simão Iscariotes, o único dos 12 que não era galileu. Gente, então encerramos no nosso estudo, né, sobre o pão da vida. E na próxima semana a gente continua já com outro tema dentro, né, seguindo, né, a obra do Pastorino. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre.